né, pessoal? Dependendo do horário que você esteja assistindo o vídeo. Aqui quem está falando é o professor Samuel e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas gravadas, né, via YouTube de Matemática 1. Hoje a gente vai estudar a aula 9, que vai abranger o estudo do sinal das funções, mais especificamente da função de segundo grau, que é o que a gente viu na aula passada. A gente também vai estudar o que é inequação quociente e inequação produto, que está nessa aula por se relacionar com o estudo do sinal das funções. Para eu resolver uma inequação quociente e uma inequação produto, eu vou precisar ter uma base relacionada ao estudo do sinal de qualquer função. E também a gente vai dar uma revisada em função composta. Eu coloquei função composta, a gente já viu na aula de classificação das funções do semestre passado, mas eu coloquei de novo porque na apostila de vocês também tem um tópico falando sobre funções compostas, beleza? Bora lá, aula 9, estudo do sinal das funções. Primeiramente nessa aula o que a gente vai ver, primeiramente eu vou definir, eu vou conceituar o que é o estudo do sinal de uma função, beleza? Samuel, o que é o estudo do sinal de função? É basicamente o quê? Eu vou ler e depois vou explicar. Determina para quais valores do conjunto X, ou seja, do conjunto domínio, o conjunto imagem, ou seja, o conjunto Y, se torna positivo, nulo ou negativo. Samuel, o que quer dizer isso? Basicamente, o estudo do sinal de qualquer função é um estudo que vai nos dizer que para determinados valores de x, ou seja, para determinados valores do conjunto domínio, eu vou ter determinados valores de y. Aí, bora lá. Por exemplo, eu tenho determinados valores de x vai dar y positivo, ou seja, um y maior que zero, ou seja, uma função positiva. Para determinados valores de x, também dessa função, eu vou ter y negativo, ou seja, y menor que zero. E para determinados valores de x, eu vou ter o y igual a zero, que é justamente a raiz da função. Beleza? Repetindo, que é o estudo do sinal da função, eu vou fazer uma correlação dos valores de x com os de y, para saber se o y vai estar positivo, negativo ou nulo. Como assim, Samuel? Olha, eu tenho um x, eu tenho uma função qualquer, uma função que eu inventei, aí eu tenho que o x de 1 a 5 vai dar y positivo. Eu tenho que o x de menos 2 a 0 vai dar x negativo. Eu tenho que x igual a 0,5 vai dar y nulo, ou seja, é a raiz da função. É basicamente isso. O estudo do sinal da função, eu vou fazer uma correlação do x para saber se o y é positivo, nulo ou negativo. Para isso, a gente vai contar com o quê? A gente vai contar com a ajuda do gráfico da função, visto que a partir da análise do gráfico da função, a gente pode perceber se o gráfico da função, se a figura do gráfico da função estiver acima do eixo x, ou seja, estiver acima do eixo das abscissas, aquela parte é positiva. Se ela estiver abaixo do eixo das abscissas, aquela parte é negativa. Por que, Samuel? Bora lá. Quando o seu gráfico se encontra acima do eixo das abscissas, quando o seu gráfico se encontra acima do eixo das abscissas, eu tenho o quê? Que é uma função positiva, uma função maior que zero. Quando o seu gráfico se localiza no eixo das abscissas, eu tenho uma função nula, que é justamente a raiz. E quando se localiza embaixo do eixo das abscissas, eu tenho uma função negativa. Samuel, não entendi. Pessoal, é só olhar aqui o gráfico. Olha, tá vendo aqui? Imagina que eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, de segundo grau, essa parabolazinha. Beleza? Vocês estão vendo? Essa primeira parte, se tu for analisar, ela está onde? Esse daqui é o eixo x, pessoal. Esse daqui é o eixo x ou eixo das abscissas. Eu tenho que essa primeira parte, ela está acima do eixo x, ou seja, ela está na zona positiva. Se ela está na zona positiva, quer dizer que essa função, essa parte da função, ou seja, para esses determinados valores de x, eu vou ter o y positivo, porque está acima do eixo das abscissas. Aí, a partir do momento que essa função toca o eixo das abscissas, o y aqui, tu vai perceber que o y é igual a zero. Não é? Ó, daqui não é o eixo y. Ó, aí aqui é positivo, toquei. Quando eu toquei, o y vai ser igual a zero. Ou seja, nesse ponto,
em que o gráfico da função toca o eixo x, toca o eixo das abscissas, o y é zero e essa função é nula, ou seja, eu tenho esse x é a raiz da função, beleza? Como a gente viu em aulas passadas. E para terminar, eu tenho esse gráfico, aí vai se estender, vai dar essa porçãozinha aqui abaixo do eixo x, abaixo do eixo das abscissas. Se eu tenho que estar abaixo do eixo x, se tu for perceber, o y aqui é positivo, aqui o y já é negativo. Então, essa porçãozinha da função abaixo do eixo x, ela vai ser negativa, ou seja, o y dela vai ser negativo, a função dela é negativa. Então, para ter o estudo do sinal de qualquer função, eu vou analisar o gráfico e vou perceber se aquela porção do gráfico da função está acima do eixo x, acima do eixo das abscissas, todos aqueles valores vão ter y positivo. Se eu tiver aqui o gráfico da função estiver em cima, não acima, mas só que em cima mesmo, ou seja, em cima do eixo das abscissas, eu vou ter que aquela função vai ter um y, ó, se está em cima do eixo das abscissas, aquela função vai ter um y nulo, ou seja, aquele ponto ali daquela função vai nos dar a raiz dela. Se eu tiver que aquela porção da função está abaixo do eixo das abscissas, ou seja, abaixo do eixo x, eu vou ter y obrigatoriamente negativo, ou seja, aquela parte da função é negativa, beleza? Então, bora lá. Aí a gente vai começar falando sobre o estudo do sinal da função quadrática, que é justamente a função que a gente viu na aula passada. Aí eu tenho que, no caso da função de segundo grau, a função quadrática, o que a gente vai analisar vai ser o discriminante, ou seja, o delta. Aí, de acordo com o delta, qual é a fórmula do delta? É b ao quadrado menos 4ac. Como a gente viu na aula passada, o delta é um símbolo grego que é utilizado para determinar a variabilidade. Então, nesse caso, como ele é o sinal de variabilidade, ou seja, o sinal do discriminante, ele vai nos dar situações diferentes e, consequentemente, o estudo do sinal vai ser diferente. Aqui a gente vai relembrar um pouco da aula passada. Como assim, Samuel? A partir do delta, se o delta for positivo, o delta for nulo ou o delta for negativo, a gente vai ter padrões do estudo do sinal da função. Como assim? Eu tenho aqui para o delta positivo. O que é que vocês vão lembrar? Da aula passada, quando eu tenho um delta positivo, quer dizer que, obrigatoriamente, a função quadrática possui duas raízes reais distintas. Ou seja, delta positivo, como a gente viu na aula passada, quando a gente joga na fórmula de Bhaskara, vai dar duas raízes reais distintas. Aí, sendo assim, como a gente também viu na aula passada, se ela tem duas raízes reais distintas, a parábola, que é a figura geométrica que representa o gráfico da função de segundo grau, vai interceptar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, em dois pontos diferentes. Quais são esses dois pontos? São justamente as duas raízes distintas. Beleza? Resumindo, relembrando o que a gente viu na aula passada, delta positivo. Se eu tenho um delta positivo, eu vou ter duas raízes reais distintas. Se eu tenho essas duas raízes reais distintas, eu vou ter a interceptação do eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, em dois pontos distintos. Quais são esses dois pontos distintos? São as duas raízes da função. Beleza? Aí, para o delta positivo, o estudo do sinal da função vai estar de acordo com esse padrão. Ó, considerando o A positivo, lembrando, o A é só lembrar do sorriso. Se eu tenho um A da função quadrática positivo, quer dizer que o gráfico da função está sorrindo, ou seja, a parábola está sorrindo. A concavidade dela é voltada para cima. Se eu tiver o A negativo, eu vou ter uma concavidade virada para baixo. É uma pessoa triste, beleza? Então, nesse primeiro caso, eu tenho delta positivo, duas raízes, dois pontos, como tu pode ver no gráfico. Eu vou ter, se o delta é positivo, eu vou ter dois pontos interceptando o eixo x, ou o eixo das abscissas. E esse gráfico, ele está sorrindo. Então, o que é que eu posso perceber? Bora aplicar as três coisas que a gente viu. Primeiro, essa função tem um A positivo, está sorrindo. Beleza? Ela está sorrindo. Essa função, ela tem um delta positivo. Se ela tem um delta positivo, vai interceptar o eixo x
em dois pontos distintos, que é justamente a raiz x1 e a raiz x2. Beleza, está seguindo. O gráfico da função está de acordo com o que a gente falou. Como é que eu vou fazer o estudo do sinal dessa função? É simples. Como a gente viu, o estudo do sinal vai determinar o quê? Se essa porção da função está acima do eixo x, o que é que eu tenho? Ó, essa porção da função aqui está acima do eixo x, não tá? Então, ela tem um y positivo, ou seja, um y maior que zero. Tu vai perceber agora que essa porçãozinha da parábola, ela está abaixo do eixo x. Se ela está abaixo do eixo x, o y dela é negativo. Enquanto essa porçãozinha da parábola está acima do eixo x. Se ela está acima do eixo x, eu tenho um y positivo, um y maior que zero. Então, Samuel, beleza, eu vou aplicar as três coisas. O que é que tu vai perceber? Isso daqui é a raiz, né? E essa daqui é a outra raiz da função. Aqui eu tenho as duas raízes da função. Tu vai perceber o quê? Que daqui de trás até a primeira raiz da função, eu vou ter o y positivo. Entre as duas raízes, eu vou ter o y negativo. E a partir da segunda raiz, eu vou ter o y positivo novamente. Então, quando eu tenho um a positivo, uma parábola sorrindo, um delta positivo, ou seja, duas raízes reais distintas, ou seja, dois pontos de interceptação diferentes no eixo das abscissas, eu vou ter obrigatoriamente que eu vou ter um y positivo quando aquele x daquela função for menor que a primeira raiz. Como assim menor que a primeira raiz? Ó, eu vou ter x menor que x1, ou seja, x menor que a primeira raiz. Ó, essa porção aqui não é positiva, então todos os valores estão menor do que a primeira raiz. Ou então eu vou ter o y positivo também quando eu tiver um x maior do que a segunda raiz. Essa porção aqui não é positiva, tu vai perceber todos os x são maiores do que essa segunda raiz, beleza? Então, os dois momentos que eu vou ter um y positivo vai ser x menor que a primeira raiz e x maior que a segunda raiz. E o y igual a zero? O y igual a zero é justamente o que define a raiz de uma função. Se é o que define a raiz da função, é justamente x1 e x2. Ou seja, o y vai ser igual a zero quando eu tiver o valor de x1 e o valor de x2. E o y vai ser negativo quando? Tu percebe o quê? Ó? Qual é a parte do gráfico que está abaixo do eixo x? É essa porção. É a porção que se localiza entre x1 e x2. Ou seja, y é negativo se tiver entre x1 e x2. Ou seja, o x tem que ser maior que x1 e menor que x2. Beleza? Isso é o estudo do sinal da função para uma função quadrática com delta positivo e a positivo. Professor, só relembrando, o que é esse x1? O x1 é o x de menor valor, ó, e o x2 é o x de maior valor. O eixo das abscissas não cresce para cá, então x1 é o x de menor valor e x2 é o x de maior valor, beleza? Já no caso de eu ter um a negativo, se eu tenho um a negativo, a função é tristonha, a função é triste. Então eu vou ter o que? A negativo, função triste. Delta maior que zero, dois pontos de interceptação no eixo x, ou seja, no eixo das abscissas. Aí eu vou fazer a mesma relação. Olha, o gráfico dessa função é desse jeito. Eu tenho que esse daqui é x1 e esse daqui é x2. São os dois pontos de interceptação do eixo x, ou eixo das abscissas, que correspondem justamente às raízes dessa função. Aí eu vou perceber o quê? Que antes de x1, o y é negativo, porque está abaixo do eixo x. Entre x1 e x2, eu tenho que o y é positivo, porque está acima do eixo x. E de x2 para frente, eu tenho que o y é negativo, porque está abaixo do eixo x. Então, eu tenho justamente o inverso. O a negativo é justamente o inverso do a positivo. Bora lá. O y vai ser positivo em quais casos? O y vai ser positivo somente nessa porção, ó. Y positivo acima do eixo x. Qual é essa porção do gráfico? Entre x1 e x2, ou seja, maior que x1, menor que x2. O y igual a zero. O y igual a zero é justamente os valores da raiz dessa função, que é justamente x1 e x2, como no a positivo. E o y
negativo. O y negativo, onde é que essa função está abaixo do eixo x? É justamente nesses dois pontos. Aí eu vou ter o quê? Que o y negativo vai ser em x que forem menor que x1 e em x que forem maior que x2. Ou seja, o y negativo, quando eu tiver valores de x que estejam localizados aqui, ou seja, valores menor que x1 e valores aqui maior que x2, beleza? Então, esse é o estudo do sinal da função quadrática com delta positivo e a negativo, beleza? Esse padrão se aplica a todas as funções que têm essas características. E agora a gente vai ver também o estudo do sinal da função de segundo grau, agora com delta sendo igual a zero, ou seja, o delta nulo. Nessa situação, a função quadrática obrigatoriamente vai ter duas raízes reais. Vai continuar tendo duas raízes reais, mas essas duas raízes reais vão ser iguais. Vocês se lembram da fórmula de Bhaskara? Quando a gente coloca o delta igual a zero, vai dar igual raiz de zero. Aí tu vai perceber o quê? Tu vai chegar no momento que tu vai somar e vai diminuir por zero. Somar e diminuir por zero é a mesma coisa, ou seja, vai dar valores iguais. Então, com delta igual a zero, eu vou ter duas raízes reais. Porém, essas duas raízes reais são iguais, ou seja, x1 é igual a x2. Aí, nesse gráfico dessa função, eu tenho que, como eu vou ter x1 igual a x2, eu vou ter apenas um ponto de interceptação no eixo x ou eixo das abscissas, beleza? Então, delta igual a zero, uma raiz real, que é oriundo de duas raízes iguais, e um ponto de interceptação no eixo x. Aí aqui a gente vai ter as mesmas situações. Com o A positivo, bora ver se esse gráficozinho representa a nossa situação de delta igual a zero e A positivo. Ó, A positivo, parábolazinha está sorrindo, positivo. Delta igual a zero, só tem um ponto de interceptação no eixo x, que é justamente as duas raízes iguais. Aí eu tenho que, nessa situação, tu vai perceber uma coisa. Tu vai perceber que o y ele vai assumir somente valores positivos. Ó, o y vai assumir aqui valor positivo, e aqui o y vai ser igual a zero. Tu vai perceber o quê? Que tu não vai ter y negativo. Então, quando eu tiver uma função quadrática com A positivo e o delta igual a zero, tu vai perceber o quê? Tu vai perceber que não vai ter valor negativo nessa função. Tá entendendo? Então, bora lá. Então, eu tenho que valores menores que x1 ou x2, que é a mesma coisa. No caso aqui eu vou chamar só de x, beleza? x1 é igual a x2, que é igual a x. É a mesma coisa. Tu vai perceber o quê? Que valores menores que x vão ter o y positivo. E valores maiores que x também vão ter y positivo. Olha, essas duas áreas estão acima do eixo x, estão acima do eixo das abscissas. Então só pode ter valores positivos. E o único ponto que o y não é positivo é justamente na raiz, que o y é zero. Zero não é um número nem positivo nem um negativo, é um número neutro. Beleza? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que o y vai ser positivo em todos os pontos, ou seja, em todos os pontos com exceção de um ponto, que é justamente com exceção das raízes. Ou seja, eu vou ter nessa função com A positivo e delta igual a zero, o y positivo em todos os pontos, com exceção da raiz, porque o y é igual a zero. Então, o y vai ser positivo se o x for qualquer número sem ser x1 ou x2. Aí eu tenho que o y vai ser igual a zero. O y igual a zero é justamente o zero da função, que é justamente a raiz, ou seja, o y vai ser igual a zero nesse ponto. Ó. Se for analisar, nesse ponto aqui, o y é zero. Então, nesse ponto, é justamente a raiz da função. Y igual a zero, caso o x seja o valor da raiz dessa função. E o y negativo, ou seja, o y menor que zero, não existe. Nessa função com A positivo e delta igual a zero, eu não tenho valor de y negativo. Aí aqui eu tenho uma função quadrática com delta igual a zero e A negativo. Bora ver se corresponde ao que a gente viu. Olha, uma função com A negativo é uma função triste, ou seja, a concavidade dela é virada para baixo. Funçãozinha triste.
Aí, se eu tenho um delta igual a zero, vai tocar o eixo x ou o eixo das abscissas em apenas um ponto, que é justamente a raiz. Beleza? Aí eu tenho que... Tu vai perceber uma coisa, Samuel. Tu vai perceber que todos os pontos dessa função vai ter valores com y menor que zero, ou seja, com y negativo, porque toda essa função encontra-se abaixo do eixo x. Ó. Aqui acima do eixo x, aqui abaixo do eixo x. Tá aqui o eixo x, beleza? A única exceção de ponto que não vai ser negativo é justamente nesse pontozinho aqui, que é a raiz da função. Nesse ponto, o y é igual a zero. O zero não é um valor nem positivo, nem negativo. É um valor neutro. Então, o y vai ser positivo nessa função em nenhum caso. Ou seja, quando eu tenho o delta igual a zero e o a positivo, não existe y positivo. O y vai ser igual a zero justamente nesse ponto aqui, que é justamente a raiz da função. E o y vai ser negativo em todos os pontos, com exceção justamente da raiz dessa função. Beleza? É justamente o contrário do a positivo. Bora lá. E para terminar o estudo do sinal da função quadrática, eu vou ter justamente com o delta sendo menor que zero. Aí tu vai lembrar o quê? O delta é menor que zero quando eu boto um valor na fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, o delta está dentro de uma raiz. Se eu tenho o delta menor que zero, eu vou ter uma raiz negativa. Raiz negativa vai dar um número imaginário, não vai dar um número real. Então, se eu tenho um delta menor que zero, ou seja, um delta negativo, eu não vou ter raiz real. Nesse cenário, a função de segundo grau não detém raízes reais, beleza? Aí, por consequência, se eu vou ter que é uma função que não tem raízes reais, ela não vai interceptar em nenhum ponto o eixo x ou o eixo das abscissas. Porque o ponto que intercepta o eixo x ou o eixo das abscissas é justamente a raiz. Se essa função não tem raiz, não vai ter interceptação desse ponto, beleza? E pode ser representado, mesmo esquema, com A positivo. Bora lá, A positivo, bora ver se encaixa nesse gráfico. A positivo, função está sorrindo, beleza? Aí eu tenho aqui o delta é menor que zero. Se eu tenho o delta é menor que zero, essa função não vai interceptar o eixo x. Olha, em nenhum momento essa função intercepta o eixo x. Daqui é a função, gente. Ó. Funçãozinha, uma parábola com cavidade voltada para cima. Em nenhum momento intercepta o eixo x. Então, tu vai perceber o quê? Que essa função, em todos os pontos dessa função, eu vou ter que ela vai estar acima do eixo x. Ó. Em todos os pontos dela, eu vou ter que vai estar acima do eixo x. Então, todos os pontos dela, eu vou ter um y positivo. Ou seja, essa função é obrigatoriamente positiva. Ela não tem raiz, ela não tem y igual a zero. Todos os valores dela têm um y positivo, ou seja, uma função positiva. Então, o y vai ser maior que zero, o y vai ser positivo sempre, e y igual a zero e menor que zero não existe nesse caso. Bora lá. O a sendo menor que zero, ou seja, o a sendo negativo. Bora ver se esse gráficozinho representa o que essa função quer passar. Olha, A negativo, função triste, com cavidade voltada para baixo. Delta menor que zero, ou seja, delta negativo, nenhum ponto que intercepta o eixo x ou o eixo das abscissas. Então, está representando a função. O que é que tu vai perceber? Daqui, ó, a parábola. Essa parábola, todos os pontos dela, ó, daqui eu estou passando sobre em cima dela, todos os pontos dela vai estar abaixo do eixo x, ou seja, todos os pontos dela vai ser negativo. Então, obrigatoriamente essa função vai ser negativa, ou seja, não vai existir y positivo e nem y igual a zero. Vai ser todos os valores de y dela vão ser negativos, beleza? E agora a gente vai trabalhar um pouco sobre inequação produto e inequação quociente. Por que a gente vai trabalhar isso nessa aula? Justamente porque quando eu vou ter a resolução de uma inequação produto ou de uma inequação quociente, eu vou aplicar o que eu aprendi no estudo do sinal de uma função, beleza? Primeiro, bora falar o que é uma inequação produto ou uma inequação quociente. Eu estou falando aqui, vocês não entendem, bora definir. Uma inequação nada mais é do que uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, ou seja, é uma sentença matemática que tem pelo menos uma incógnita, em que essa inequação
é expressa sempre por uma desigualdade. Ou seja, quando eu tenho uma equação, por exemplo, x² mais x é igual a zero, vai perceber o quê? Igual a zero. Quando eu trabalho com essa função, eu vou ter o quê? Que é igual a zero. Para eu ser uma inequação, eu não vou ter uma igualdade, eu vou ter uma desigualdade. Se eu vou ter uma desigualdade, eu não posso aplicar como sinal o sinal igual. Não posso botar x² mais x igual a zero. Eu não posso aplicar esse igual. Tenho que trabalhar com desigualdade. E quais são os sinais de desigualdade? Eu tenho o maior que, o menor que, o diferente, o maior ou igual que, o menor ou igual que, entendeu? Então, o que é a inequação? É justamente sentenças matemáticas que tem pelo menos uma incógnita que vai trabalhar com esses sinais. Maior que, menor que, diferente, maior ou igual que, menor ou igual que. Beleza? Aí nessa conjuntura, ou seja, a gente pode ter dois tipos. A gente pode ter uma inequação produto e uma inequação quociente. Vai perceber o quê? Com inequação produto, como o próprio nome já fala, ela é resultado de pelo menos da multiplicação de duas funções. Produto remete ao quê? Multiplicação. Inequação produto é resultado da multiplicação de duas funções. Beleza? Enquanto a inequação quociente, quociente você lembra de quê? Divisão. A inequação quociente é justamente a divisão de duas ou mais funções. Beleza? Resumindo tudo, inequação produto, que é inequação? É uma sentença matemática que vai ter pelo menos uma incógnita que vai ser representada por um sinal de desigualdade, que nem foi isso que a gente falou. Aí nesse caso ela pode ser produto, que é originária da multiplicação de pelo menos duas funções, ou quociente, que é originária da divisão de pelo menos duas funções. Aí aqui eu coloquei os exemplos possíveis de cada uma. Tipos de inequação produto. Inequação produto pode ser originária da multiplicação de pelo menos duas funções. Aqui eu coloquei duas funções. Aí eu tenho que vai ser o quê? Representado por sinal maior que, menor que, diferente, maior ou igual que, menor ou igual que. Beleza? Enquanto os tipos de inequação quociente é justamente originário, nesse caso aqui, da divisão de duas funções. Ó, divisão de h de x com w de x vai ser maior que zero, menor que zero, diferente, maior ou igual a zero, maior ou menor ou igual a zero, beleza? Isso daqui são as inequações, tanto produto quanto quociente, beleza? Aí eu tenho aqui a primeira delas que a gente vai trabalhar, como resolve essa inequação, é a inequação produto. Para eu solucionar a inequação produto, eu vou basicamente o quê? O que é uma inequação produto? A inequação produto, eu vou ter, nesse caso aqui, uma incógnita, que é x. Aí eu tenho que descobrir esse x. Como é que eu vou descobrir esse x? Eu vou me utilizar do estudo do sinal da função. Samuel, não entendi. Eu vou trabalhar com um exemplo para ver se vocês entendem. Olha, eu tenho aqui essa inequação produto, em que o primeiro termo eu coloquei 2x mais 6, ou seja, uma função de primeiro grau, vezes o segundo termo, que também é uma função de primeiro grau, menos 3x mais 12. Aí qual é o sinal de desigualdade que eu utilizei? Maior que zero, beleza? Então eu tenho aqui o exemplo, 2x mais 6 vezes menos 3x mais 12 é menor que zero. Qual é a primeira etapa que eu vou utilizar para resolver essa inequação produto? Eu vou estabelecer quais são as funções que pertencem a ela. Nesse caso, eu vou ter essa primeira função de primeiro grau, a função afim, que é 2x mais 6. Eu chamei ela de y1, 2x mais 6. E eu vou ter essa segunda função, que é menos 3x mais 12, que eu chamei de y2, menos 3x mais 12. Então, o primeiro passo para resolver uma inequação produto é localizar as funções que fazem parte dela. Nesse caso, são essas duas funções, y1 e y2. O segundo passo é calcular justamente a raiz de cada uma dessas funções. Ou seja, eu vou calcular a raiz de y1 e calcular a raiz de y2, e a partir disso eu vou desenhar o gráfico dessas duas funções e já aplicar o estudo do sinal nessas duas funções. Ou seja, o segundo passo é estipular as raízes, descobrir as raízes dessas duas funções
e a posição delas no gráfico. Bora lá trabalhar com y1. Bora descobrir a raiz de y1. y1 é igual a 2x1, x1 é a raiz de y1, é igual a 2x1 mais 6. O que é a raiz de uma função? É quando o y é igual a zero. Igualei o y igual a zero. Vai ficar 2x1 mais 6, ó. Isso daqui é a fórmula da primeira função de y1. Aí eu coloquei que eu quero descobrir a raiz. Coloquei o y1 igual a zero. Aí eu vou ter 2x1 mais 6 igual a zero. Só fiz inverter aqui. Aí eu tenho que esse 6 positivo vai passar para cá como negativo. Aí vai ficar 2x1 é igual a menos 6. Aí esse 2 vai passar dividindo. Vai ficar x1 é igual a menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Aí eu tenho que x1 vai ser igual a menos 3. Aí então o que é que eu vou fazer? A partir disso eu vou desenhar o gráfico dessa função. Samuel, beleza. Como é que eu vou desenhar o gráfico? Para cá, como a gente quer resolver na equação produto, tu vai basicamente perceber o quê? Olha, nesse caso aqui eu vou ter uma função de primeiro grau, que é representado por y1, 2x mais 6. Tu vai perceber o quê? Que o a é positivo. Bora lembrar da aula de função de primeiro grau. Se o a é positivo, a reta é crescente, beleza? Então eu vou ter uma reta crescente. E eu tenho a raiz, que é menos 3. Ou seja, o ponto que essa reta vai interceptar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, é no ponto menos 3. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber justamente isso, ó. Eu tenho aqui, se o a é positivo, a reta é crescente. No caso da função de primeiro grau, que é essa daqui que a gente está trabalhando. Aí ela vai interceptar o eixo x, justamente na raiz, que é o que a gente calculou, que é menos 3. Aí o que é que tu vai perceber? Que essa porçãozinha da função vai estar abaixo do eixo x, ou seja, todos esses valores vão ser negativos, enquanto essa porção da função vai estar acima do eixo x, ou seja, todos esses valores vão ser positivos. Então, a gente descobre que o quê? Que o y vai ser positivo para valores de x maiores do que menos 3, ou seja, maiores do que a raiz da função, e o y vai ser negativo para valores menores do que a raiz da função, ou seja, y positivo quando o x for maior que a raiz da função, y negativo quando o x for menor que a raiz da função. Isso daqui porque eu tenho a função com a positivo, ou seja, um a igual mais 2. A igual mais 2, beleza? E bora calcular a raiz e fazer o gráfico da segunda função, que é y2 é igual a menos 3x mais 12, beleza? Aí eu tenho que, como é a raiz que eu vou calcular, o y tem que ser igual a zero. Aí vai ficar menos 3x mais 12 igual a zero. Nesse caso é x2 porque é a raiz da segunda função. Aí eu tenho que esse 12 vai passar para cá como negativo, aí vai ficar menos 3x2 é igual a menos 12, aí esse menos 3 vai passar para cá dividindo, vai ficar x2 é igual a menos 12 dividido por menos 3. O menos vai se embora com menos e o 12 vai se embora com 3. Ó, menos 12 dividido com menos 3, eu corto o menos com menos, vai ficar 12 dividido por 3, e 12 dividido por 3 é 4, beleza? Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o gráfico, o estudo do sinal dessa função. Tu vai perceber o quê? Tu vai perceber que a raiz dela é mais 4 e tu vai perceber que o a, nessa funçãozinha aqui, o a dela é negativo. Se eu tenho que o a é negativo, o que é que tu vai perceber? Que o gráfico dela é uma reta decrescente. Negativo é uma pessoa decrescente, ou seja, o gráfico dela é uma reta decrescente. E o ponto que essa reta vai interceptar o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, é justamente no ponto igual a 4. É justamente o que a gente vê aqui, ó. A negativo, reta decrescente. Intercepta o eixo x na raiz, ou seja, no ponto igual a 4. Aí o que é que tu vai perceber? Que tudo aquilo que tiver antes da raiz, antes de 4, vai ser positivo, porque vai estar acima. Ó, tá vendo aqui a reta? Ó, ela está acima do eixo x. E a partir da raiz, como ela é decrescente, o que está à frente da raiz
vai ter valores negativos, porque essa porçãozinha da função está abaixo do eixo x, ou seja, o y dela é positivo. Então, a gente tem o quê? Que, no caso de uma função afim com o a negativo, eu tenho que o y vai ser positivo em valores de x menores que a raiz dessa função e o y vai ser negativo em valores com x positivos a raiz da função. É justamente o inverso disso. O y vai ser positivo quando o x, y positivo, quando o x for menor que a raiz da função. Y negativo quando o x for maior do que a raiz da função. Beleza? Por que, Samuel? Na função decrescente. Tá vendo esse ponto aqui? Daqui é a função. Todos esses pontos estão acima do eixo x. Esses pontos estão antes da raiz da função e acima do eixo x. Ou seja, são pontos positivos. A partir que eu passo a raiz da função, tu vai perceber o quê? Que todos os pontos estão abaixo do eixo x, ou seja, valores negativos. Então, a etapa 2 a gente concluiu, que é justamente calcular as raízes dessa função e fazer o estudo do sinal delas. Aí a gente vai chegar justamente na etapa 3. A etapa 3 é basicamente o quê? Adequar os valores do estudo do sinal ao que é estabelecido pela inequação. Nesse caso, um valor positivo. Essa inequação, ela quer o quê? Ela quer valores, ela quer que essa multiplicação seja um valor positivo, ou seja, seja um valor maior que zero. Então, nesse caso, a gente quer descobrir as multiplicações dessas funções que eu tenho um valor maior que zero. Aí o que é que eu vou fazer? Eu faço essa tabelinha. Samuel, que tabela é essa? Essa tabela é justamente os pontos que trocam o sinal da função. Vocês se lembram que eu fiz a primeira função? A primeira função é y1. O que é que tu percebeu? Que a raiz dela é justamente menos 3. Aí o que é que eu percebi? Como tu pode ver aqui, que de menos 3 para trás eu vou ter valores negativos e de menos 3 para frente eu vou ter valores positivos, no caso dessa primeira função. Ou seja, de menos 3 para trás eu vou ter valores negativos, enquanto de menos 3 para frente eu vou ter valores positivos nessa primeira função. Na segunda função eu vou ter o quê? Que de 4 para trás eu vou ter valores positivos e de 4 para frente eu vou ter valores negativos. Beleza? É justamente porque ocorre ao contrário, porque justamente aqui o A é positivo e aqui o A é negativo. Aí eu tenho que no y2, de 4 para trás, valor positivo, de 4 para frente, valor negativo. Beleza? Mas a inequação que eu tenho vai ser a multiplicação dessas duas funções. A multiplicação dessas duas funções. Então, quando eu multiplico, o que é que eu fiz? Eu vou abaixar essas duas raízes, menos 3 e 4. Coloquei aqui esses dois pontos. Aí eu tenho aqui esses intervalos, beleza? Eu tenho 3 intervalos. Tenho duas raízes, vou ter 3 intervalos. Aí tu vai perceber o quê? Que eu quero y1 vezes y2. Ou seja, eu vou multiplicar os valores de y1 com os valores de y2. Quando eu tenho que menos vezes mais, menos com mais, vai dar menos. Nesse intervalozinho aqui, eu não tenho um y positivo, que é o que eu quero. Eu quero y positivo. Então, nesse caso aqui, y1 vezes y2, menos com mais, vai dar menos. Nesse outro caso aqui, y1 sendo positivo e y2 sendo negativo, mais com menos, vai também dar menos. Então, só sobra esse. Nesse intervalo, eu tenho um mais. Mais com mais, vai dar mais. Ou seja, os valores de y1 vezes y2 vão ser positivos justamente no intervalo entre menos 3 e 4. Ou seja, y1 e y2, no caso, vai ter valor positivo quando tiverem entre menos 3 e 4. Entre menos 3, ou seja, o x tem que ser maior que menos 3 e menor que 4. Samuel, beleza, expliquei isso. Só um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Essa daqui é a resolução dessa inequação produto. Vai ter um intervalo entre menos 3
e 4, porque as bolinhas estão abertas. Samuel, que negócio de bolinha aberta e bolinha fechada? Toda vez que eu tiver essa bolinha aberta, quer dizer que o menos 3 não está incluso. Por que o menos 3 não está incluso? Tu vai perceber o quê? Se o menos 3 fosse incluso, o menos 3 é o quê? Tanto o menos 3 e o 4 são as raízes dessa função, beleza? Se eles são as raízes dessa função, quando eu jogar menos 3 e 4 na função, vai dar número igual a 0. Se eu zerar, imagina aqui comigo, eu tenho que pegar o menos 3. Posso pegar tanto o menos 3 como o 4. Se eu pegar o menos 3 e colocar o valor de x nessa primeira função sendo igual a menos 3, ela é a raiz dessa função. Ou seja, essa função vai se tornar 0. Aí quando eu multiplicar essa função pela outra, vai ser 0 vezes outra. Quando eu multiplico 0 por 0, vai dar igual a 0. Ou seja, a multiplicação, quando eu tenho menos 3, vai dar igual a 0. Mas só que eu quero valores acima de 0. Eu não quero valores iguais a 0. Entendeu? É por isso que essa bolinha é aberta. Porque eu quero valores acima de 0 e não sendo igual a 0. Isso daqui também funciona para o 4. Quando eu tenho um 4, o 4 é a raiz da segunda função. Quando eu uso o 4, ela vai ficar nula. Se eu tenho que ela vai ficar nula, y1 vezes y2, nesse caso ela é nula, y1 vezes 0 vai ser igual a 0, ou seja, a multiplicação vai ser igual a 0. Mas nesse caso eu quero a multiplicação maior que 0, entendeu? Por isso que eu uso bolinha aberta nesses casos. Por isso que eu não incluo eles. Eu não incluo nem o menos 3 nem o 4. Porque se eu incluir eles, aqui estaria menos 3 menor igual a x e aqui estaria x menor igual a 4, entendeu? Repetindo, se eu tivesse a bolinha fechada, aqui estaria x é maior igual a menos 3 ou x é menor igual a 4. E não tem esse igual, porque o x não pode ser igual à raiz, beleza? Porque vai ficar igual a 0, como eu falei. É só explicando esse negocinho da bolinha, porque a gente vai ver na outra aplicação. Só para vocês já entenderem, para não precisar repetir. E, para terminar as inequações, eu tenho justamente a inequação quociente. A inequação quociente, como a gente já falou, é oriunda da divisão de duas ou mais funções. Então, o que? Tenho que, na resolução da inequação quociente, empregue-se os mesmos recursos da inequação produto, ou seja, eu vou fazer as mesmas etapas, que nem você vai ver. A única diferença é que, ao calcular a função do denominador, o que é a função do denominador? Eu tenho aqui a divisão. A divisão, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Essa parte de baixo eu chamo de denominador, beleza? Essa parte do denominador não pode ter valor igual a 0. Nunca pode ter valor igual a 0. Por que, Samuel? Porque a partir do momento que eu tenho que essa parte tem um valor igual a 0, vai ficar um número dividindo por 0. Aí eu pergunto para vocês, bora fazer um exemplo de um número dividido por 0. Eu tenho 4 bolos e vou dividir para 0 pessoas. Como é que vai ficar isso? Não dá. Não tem como eu pegar 4 bolos e dividir para ninguém. Entendeu? Para eu dividir esses 4 bolos, eu tenho que ter pelo menos uma pessoa. Se eu tenho 4 bolos e vou dividir para uma pessoa, essa pessoa vai ficar com os 4 bolos. Se eu tenho 4 bolos e dividir para 2 pessoas, cada pessoa vai ficar com 2 bolos. Entendeu? Se eu pegar esses 4 bolos e dividir por 0 pessoas, não tem como eu dividir. Então, no caso da inequação quociente, que é uma razão, ou seja, uma divisão entre pelo menos duas funções, o denominador nunca pode ser igual a 0. Beleza? Ou seja, o denominador tem que ser valores maiores ou menores que 0. Nunca igual a 0. É por isso. Beleza? Aí aqui eu tenho um exemplo de inequação quociente. Nesse exemplo eu tenho que x mais 1 dividido por 2x menos 1 é o que? É menor ou igual a 0. Essa é nosso exemplo de inequação quociente. Aí vai seguir as mesmas etapas da inequação produto. A etapa 1 vai ser estabelecer quais são as funções
que fazem parte dessa inequação. Nesse caso aqui, a primeira função é x mais 1, eu chamei de y1, x mais 1, e a segunda função é igual a 2x menos 1, 2x menos 1, ou seja, tanto o y1 como y2 vão ser funções de primeiro grau, ou função afim. A etapa 2 é a mesma etapa, eu vou fazer o quê? Eu vou estipular as raízes dessa função, ou seja, eu vou calcular tanto a função de y1 e vou calcular tanto a raiz de y1 quanto a raiz de y2 e vou fazer o gráfico delas do mesmo jeito. Vou fazer o estudo do sinal delas separadamente para depois, na etapa 3, unir elas. Beleza? Bora lá. Calcular a raiz da primeira função. A primeira função é igual a x1 mais 1. Ó, y1 é igual a x mais 1. y1 é igual a x1 mais 1. Nesse caso, qualquer raiz, o y é igual a 0. Igualando o y igual a 0, vou ficar aqui x1 mais 1 é igual a 0. Esse daqui passa positivo, passa negativo. x1 é igual a menos 1. Aí a mesma coisinha. Olha, isso daqui é uma função de primeiro grau. É uma reta. O a dessa função, o que é o a? O a é o que se relaciona com o x. O a ele estaria localizado bem aqui. O a dessa função é 1, ou seja, o a dela é positivo. Então, se é positivo, a reta é crescente. Ou seja, nesse caso eu vou ter uma reta crescente que vai interceptar o eixo x na raiz, que é no menos 1. Beleza? Nesse caso eu vou ter uma reta crescente, por causa do a positivo, que vai interceptar o eixo x na raiz menos 1. Aí o que é que eu vou perceber? Que todos os valores, ó, essa porção aqui da reta que está antes do menos 1, porque antes do menos 1, ele cresce para cá, ó. Toda vez que tu vê a representação do eixo x, ele tem uma setinha assim, ó. Por quê? Porque ele cresce para cá. Ou seja, todos os valores de x antes de menos 1 vão ter um y negativo, porque ó, estão abaixo do eixo x, enquanto todos os valores que estão à frente de menos 1 vão ter valores positivos, porque ó, eles estão acima do eixo x, ou seja, eixo das abscissas. Aí aqui é a mesma coisa. Ó, eu vou ter y negativo quando o quê? Eu vou ter y negativo quando o valor de x for menor que menos 1. E eu vou ter y positivo quando o valor de x for maior que menos 1, ou seja, maior que a raiz. Aí aqui, ó, mesmo esqueminha da bolinha. A bolinha, ela é aberta. Por que a bolinha? Tá vendo aqui a bolinha? Ó, vou tirar, pronto. A bolinha, ela é aberta, ela não tá pintada dentro. Por que ela é aberta? Porque se eu incluir esse menos 1, que é a raiz dessa função, eu vou ter o quê? Que ela vai zerar. Se eu zero, eu vou ter o quê? Ah, mas nesse caso aqui eu posso, ó. Se eu tenho que ela zera, ó, x igual a menos 1, eu tenho que ela vai zerar. Aí aqui vai ficar 0. 0 dividido por qualquer número vai dar igual a 0. Aí nesse caso aqui eu posso. Que é o que a gente vai ver mais na frente. Beleza? Aí, bora trabalhar agora, descobrir a raiz da segunda função. A raiz da segunda função, eu tenho o quê? A raiz da segunda função vai ser igual a... Qual é a segunda função? y2 é igual a 2x menos 1. y2 é igual a 2x menos 1. Raiz é quando eu tenho o y igual a 0. Esse daqui vai ficar 0, vai ficar 2x2 menos 1 é igual a 0. Aí esse menos 1 vai passar para cá positivo. Aí vai ficar 2x2 é igual a 1. Esse 2 vai passar dividindo. Vai ficar x2 é igual a 1 meio. Beleza? Então a raiz dessa função é igual a 1 meio. Como é o gráfico dela, Samuel? O gráfico dela, ó, o a dela é positivo. O a é positivo. Retinha crescente vai interceptar o eixo x na raiz, no 1 meio. Ó, retinha crescente vai interceptar o eixo x na raiz, que é 1 meio. Beleza? Entenderam? Aí eu tenho o quê? Eu tenho o quê, Samuel? Eu tenho que os valores que tiverem antes da raiz, porque o a dela é positivo, vai ser negativo, e depois da raiz vai ser positivo. Que nem aqui, que nem eu observo. As duas têm um a positivo, ou seja, vão ter as mesmas propriedades. E agora a gente vai para a etapa 3, que é justamente adequar os valores do estudo do sinal para o que a gente quer, para a inequação quociente que a gente quer.
que é um valor menor ou igual a zero. Beleza? Aí eu tenho o quê? O que é que vocês vão perceber? Olha, eu vou fazer essa tabelinha. Bora se lembrar do que a gente fez. Primeiro, a gente vai colocar o y na tabela, depois a gente vai colocar o y2 na tabela e depois a gente vai dividir y1 com y2. Bora lá. O que é que vocês vão perceber? Ó? y1. O y1 eu tenho isso daqui. Vocês estão vendo? Ó, eu tenho que o y1, vocês vão perceber uma coisa. O y1, o que for atrás de menos 1 é negativo, o que for acima de menos 1 é positivo. Ó, no y1, o que for atrás de menos 1 é negativo e o que for acima de menos 1 é positivo. Aí vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber a bolinha pintada. Por que a bolinha está pintada? Olha, pessoal. O y1, ó, tá aqui o x sendo igual a menos 1. Quando eu tenho x igual a menos 1 nessa função, o y dela vai ser igual a zero, né? A raiz dessa função, quando eu boto menos 1 aqui dentro, o y vai ser igual a zero. Se eu tenho o y igual a zero, ou seja, se eu tenho, ó, daqui na primeira função, ó, a primeira função, se eu tenho que isso daqui é igual a zero, vai perceber o quê? Que vai ficar zero dividido por outra coisa. Zero dividido por outra coisa sempre é zero. Se eu tiver 0 dividido por 1, é 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 dividido por 1000 é 0. Aí então, eu tenho que, quando eu coloco, repetindo, quando eu coloco a raiz da primeira função na primeira função, eu vou ter que o y é igual a 0. Jogando aqui dentro, se eu tenho o y igual a 0, vai ser 0 dividido por qualquer coisa. Qualquer coisa dividido por 0 é 0. Aí tu vai perceber o quê? Que vai obedecer o que a gente quer. Eu quero um número que seja menor ou igual a zero. Ou seja, nesse caso, eu posso ter igual a zero. Se eu tenho igual a zero, então eu posso incluir esse menos 1. Se eu incluo esse menos 1, olha, vai ser pintadinho. Beleza? Bora agora trabalhar com y igual a 2. O y2. O y2 eu vou ter aqui a raiz dele, que é 1/2. Aí tu vai perceber o quê? Que o que tiver atrás é negativo, o que tiver à frente é positivo. Ó, 1/2, o que tiver atrás de 1/2 é negativo e o que tiver à frente de 1/2 é positivo. Samuel, por que a bolinha do 1/2 está aberta? É aquilo que a gente falou. Ó. A bolinha do 1/2 está aberta porque 1/2 é a raiz da segunda função. Se eu colocar 1/2 nessa segunda função, ela vai ficar igual a zero. Se essa função se tornar zero, por causa dessa raiz, aqui embaixo vai ficar igual a zero. E vocês se lembram qual é a propriedade da equação quociente? Que nenhum valor do denominador, ou seja, nenhum valor dessa parte de baixo, pode ser igual a zero, porque isso não existe. Então, obrigatoriamente, isso daqui não pode zerar. Se isso daqui não pode zerar, essa função aqui, 2x menos 1, 2x menos 1, não pode ter um valor igual a zero. Se ela não pode ter um valor de y igual a zero, qual é o valor de x que ela não pode ter? 1/2. Então, é por isso que essa função tem a bolinha aberta. Beleza? Aí eu tenho o que? Eu tenho justamente, eu vou adequar o estudo sinal desses y1 e y2 e vou descobrir y1 dividido por y2. Mesmo esquema. Ó, eu não tenho essas duas raízes, então eu vou fazer duas raízes, vou passar duas linhazinhas, vou descobrir 3 quadrantes. No primeiro quadrante, ó, lembrando que eu quero é sempre menor, ou seja, negativo ou igual a zero. Nesse primeiro quadrante, quanto é menos 1, ou menos dividido por menos, menos dividido por menos, menos corta com menos, vai dar igual a mais. Ou seja, nesse quadrante, eu vou ter que y1 dividido por y2 é positivo, e eu não quero positivo. Ó, eu quero um valor negativo ou um valor igual a zero, ou seja, eu quero um valor menor ou igual a zero. Então, aqui eu não posso. Nesse terceiro quadrante vai ficar positivo dividido por positivo. Ó. y1 é positivo, y2 é positivo. y1 dividido por y2 é positivo dividido por positivo, que dá positivo. Positivo com positivo dá positivo. Então, eu não posso, porque eu quero um valor negativo ou igual a zero. Aí aqui nesse intervalo,
contando com menos 1, que é o que a gente viu que a gente já trabalhou isso, vai ficar mais dividido por menos. Mais com menos vai dar igual a menos, ou seja, vai dar um valor negativo. Aí o que é que eu vou perceber? Que nesse quadrantezinho, y1 dividido por y2 vai ter um valor negativo. Mais dividido por menos é menos. Então, o que é que eu posso perceber? Eu percebo que a minha resolução dessa inequação quociente é justamente y. É justamente isso. Nesse caso aqui não é y1 vezes y2, é y1 dividido por y2, beleza? Eu tenho basicamente o quê? Que vai ser um intervalo de menos 1 até 1 meio, contando com menos 1, porque o menos 1 está com a bolinha fechada, ou seja, eu vou contar com menos 1, beleza? Aqui, pessoal, só lembrando que é para estar dividindo, eu coloquei errado. Então, y1 dividido por y2, y1 dividido por y2 vai ser um intervalo de menos 1, contando com menos 1, até 1 meio, ou seja, vai ser menos 1 maior, ou seja, x vai ser maior ou igual a menos 1 e menor do que 1 meio, que é justamente esse intervalo. X vai ser maior ou igual a menos 1 e menor que 1 meio. É justamente isso daqui, beleza? Isso daqui foi o exemplo de inequação quociente. Nesse caso, eu trabalhei na equação produto e na equação quociente apenas com funções de primeiro grau, ou seja, apenas com funções afins. Na resolução dos exercícios de fixação, ainda nessa aula, eu vou trabalhar na equação produto e na equação quociente, eu não me lembro, com equações de segundo grau, beleza? E, para terminar a aula, a gente vai falar um pouco sobre função composta. É só revisar a aula passada, eu só vou falar por cima. Função composta, ela é representada por exemplo, se eu for uma função g de f de x, o que é uma função composta? Função composta, lembrando, é uma função dentro da outra, entendeu? É uma função que vai ter a variável outra função. Nesse caso, eu estou representando g de f de x, que fica golf de x, a mesma coisa. Aí então, só conceituando, sejam os conjuntos a, b e c e duas funções f e a função g, eu tenho que a função, tá aqui, função composta é uma função dentro de outra. Aqui eu vou ter três conjuntos. Relembrando, isso daqui eu já falei nas aulas passadas. Aqui eu vou ter três conjuntos, conjunto A, conjunto B e o conjunto C, beleza? A função f vai transformar A em B. A função, vocês se lembram que é transformar o conjunto domínio no conjunto imagem? A função f vai transformar A em B. Enquanto a função g vai transformar B em C. Aí a composta de g em f vai transformar direto A para C. Vocês estão entendendo? F transforma de A em B, G transforma B em C. Ou seja, A é o conjunto domínio de F e B é o conjunto imagem de F, enquanto B também é o conjunto domínio de G e C é o conjunto imagem de G. Beleza? Aí, se eu quiser transformar isso direto, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma função composta de G em f de x, ou seja, eu vou fazer uma função golf de x, ou seja, uma função g em que a variável dela é a função x, beleza? Aí, resumindo, é uma função que tem variável outra função. O exemplo aqui que eu dei é justamente f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1 e g de x que é igual a 3x mais 1. Aí eu tenho o que, Samuel? Eu quero descobrir o fog de x, ou seja, o f de g de x. Ou seja, eu tenho a função f e vou colocar como variável dela a função g de x. Ou seja, eu tenho a função f. Qual é a fórmula da função f? X ao quadrado mais 2x menos 1. Aí dentro desse x eu vou botar g de x. Bora lá, como é que vai ficar? X ao quadrado. Bora botar esse g de x aqui dentro. Vai ficar 3, qual o valor de g de x? 3x mais 1. Vai ficar 3x mais 1 ao quadrado mais 2g de x, 3x mais 1, menos 1, menos 1. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei o g de x e joguei aqui dentro. X ao quadrado
vai ficar g de x ao quadrado. G de x ao quadrado é igual a 3x mais 1 ao quadrado. Olha lá, mais 2x, ou seja, mais 2g de x, mais 2g de x. G de x, 3x mais 2 vezes 3x mais 1, menos 1, menos 1. Aí, a função fog, ou seja, a função f de g de x vai ser igual a 3x mais 1 ao quadrado, vai dar igual a 9x ao quadrado, mais 6x mais 1. 2 vezes 3x mais 1 vai dar igual a 6x mais 2, tudo isso menos 1. Aí vai ficar, fog vai ser igual a 9x ao quadrado, 6x mais 2x, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, mais 2, mais 2. Então, o fog, f de x é igual a 9x ao quadrado, mais 12x, mais 2. Eu falei rápido, às vezes você não pode entender, porque eu já dei isso em aulas passadas. Qualquer coisa que você tiver em dúvida, vai na aula que eu trabalhei classificação das funções e tem o mesmo slide, eu trabalhei detalhadamente. Eu só botei de novo porque essa aula tem esse capítulo. Mas você está entendendo? A gente vai trabalhar com funções compostas, eu vou responder os exercícios de fixação com essas funções compostas e vocês vão ver na prática como é que se aplica, se não tiver entendido. Mas basicamente o que é que eu quero que vocês aprendam? Que uma função composta é definida basicamente com a união de duas ou mais funções, ou seja, é uma função que vai ter a variável outra função, beleza? Entendam pelo menos essa partezinha aqui que eu falei, de f de g de x e g de x, e transformar, no lugar de fazer a para b e b para c, fazer direto a para c, beleza? Vocês entendendo isso é o básico. E agora, pessoal, a gente vai justamente para a resolução dos exercícios de fixação. Como eu disse na aula passada, na aula de função quadrática, eu ia tentar resolver os exercícios de fixação no quadro, mas só que eu fui perceber que eu não tinha mais tinta para pincel. E aqui onde eu moro não está tendo. Aí então eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou pegar a folhinha de papel com a questão resolvida e vou explicar passo a passo eu filmando. A imagem pode dar uma tremidinha, mas eu acho que vai dar para entender. E da mesma forma, eu vou pegar e vou disponibilizar esses slides tanto no grupo como no link na descrição aqui no vídeo do YouTube, beleza? Primeira questão de número 1, eu tenho que é da PUC. Eu tenho que considere as funções reais, f de x é igual a x ao quadrado mais 4x, e g de x é igual a x, ou seja, eu tenho duas funções, a primeira de segundo grau e a segunda de primeiro grau. Qual é o maior inteiro, ou seja, qual é o maior número inteiro para qual vale a desigualdade f de x é menor que g de x? Ou seja, ele quer saber qual é o maior valor inteiro de x que eu vou obedecer essa desigualdade. Pessoal, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou pegar essa função e jogar aqui, vou pegar essa função e jogar aqui, eu vou ter uma inequação, vou resolver essa inequação e vou descobrir os valores de x. Desses valores de x que eu descobri, eu vou marcar a alternativa que possui o maior valor inteiro dele, beleza? Então, a gente vai agora para a transição, responder, e já já a gente volta com o gabarito. Bora lá, resolver a questão. A primeira questão nos deu basicamente essas duas funções. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x e g de x é igual ao próprio x. E nos deu essa condição. F de x tem que ser menor que g de x. E para essa condição, ela quer saber o quê? Quer saber qual é o maior número inteiro de x que satisfaz justamente essa desigualdade, beleza? Então, f de x tem que ser menor que g de x. F de x tem que ser menor que g de x. Para isso, a gente substitui f de x, que é x ao quadrado mais 4x, x ao quadrado mais 4x, é menor que g de x, que é o próprio x, beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que x ao quadrado mais 4x, esse x passa para cá negativo, aí vai ficar x ao quadrado mais 4x menos x, tudo isso menor que zero. Aí 4x menos x é igual a 3x, vai ficar x ao quadrado mais 3x menor que zero, beleza? Aí como é que eu vou descobrir o valor de x a partir disso? Eu vou descobrir a partir da fórmula de Bhaskara.
eu tenho que x é igual a menos b, qual o valor de b é 3, ou seja, menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 3, 3 ao quadrado, menos 4a, que é 1, c é inexistente, c é 0, menos 4a, que é 1, e c 0, dividido por 2 vezes a. Qual é o valor de a? A é 1, tá escondido aqui. Vezes a. Aí eu tenho que x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado. Aí eu tenho que 4 vezes 1 é 4, vezes 0 é justamente 0. Então, isso daqui é 0. Aí, 3 ao quadrado menos 0 é 3 ao quadrado, porque qualquer coisa menos 0 é ela mesma. Aí vai ficar 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Eu corto a raiz com ao quadrado, vai ficar somente 3. Aí abaixando, x é igual a menos 3, mais ou menos, cortou aqui, ó, 3 dividido por 2. Aí eu tenho que uma raiz vai nos dar o valor de mais e outra raiz vai nos dar o valor de menos. Aí eu tenho que, trabalhando com mais, menos 3 mais 3 é igual a 0. 0 dividido por 2 é 0. A primeira raiz é 0. Menos 3 com menos 3 com menos 3 vai ser igual a menos 6. Dividido por 2, menos 3. Samuel, como é que eu vou descobrir qual é o sinal? Beleza, eu sei o valor das raízes. Eu sei que o valor das raízes vai ser 0 e menos 3, a partir da fórmula de Bhaskara. Aí como é que eu vou saber se é maior que ou menor que? Ou seja, se a boquinha está virada para cá ou está virada para cá. Qual sinal eu vou aplicar sobre essas raízes? Como é que eu vou saber? Olha, a dica que eu dou para vocês é: a raiz que você utilizar o mais, você vai repetir o sinal da inequação. A raiz que você utilizar o menos, você vai trocar o sinal da inequação. Bora lá? Ó, nessa daqui, do 0, ó, menos 3 mais 3 dividido por 2, menos 3 mais 3 é 0, 0 dividido por 2 é 0. Na primeira raiz, que é x', eu tenho que eu utilizei o mais. Se eu utilizo o mais, eu repito o sinal. Repito o sinal. Nessa daqui que deu menos 3, eu utilizei o menos. Menos 3 com menos 3, menos 6 dividido por 2, menos 3. Se eu utilizo o menos, eu inverto o sinal. Aí o que é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que x, isso daqui, x' e x do linha, são as duas raízes. Eu tenho que x tem que ser um número menor que 0 e maior que menos 3. Ou seja, x tem que ser um número maior que menos 3 e menor que 0. Quais são os números inteiros que estão nesse intervalo? Menos 3 está nesse intervalo? Não está, porque aqui o x é maior que menos 3 e não maior ou igual a menos 3. Menos 2 é um número inteiro que está no intervalo, menos 1 é um número inteiro que está no intervalo e 0 não está no intervalo, porque aqui tinha que ser menor ou igual a 0. Beleza? Então, nesse intervalo de menos 3 menos 3 menor que x e x menor que 0, nesse intervalo eu tenho o quê? Eu tenho que os únicos números inteiros que eu tenho nele é menos 2 e menos 1. E qual é o maior dos dois que a questão justamente pede? O maior entre menos 2 e menos 1 é menos 1. Então, gabarito é justamente a alternativa B, menos 1. Então, pessoal, gabarito da primeira questão, como a gente viu, é justamente a alternativa B de bola. Beleza? Segunda questão. Na segunda questão, é uma questão do IFCE, em que eu vou ter o quê? A desigualdade x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 7x mais 10 é maior que 0. Se verifica para todos os números x reais, tais que... O que é que essa questão quer, basicamente? Essa questão quer que eu resolva essa inequação coeficiente pelos métodos que a gente viu. Mas nesse caso, essas duas funções não vão ser funções afins, mas sim funções quadráticas, beleza? Aí aqui, nessa questão, a gente pode praticar o que a gente viu hoje. Aplicar aquelas etapas da inequação coeficiente para descobrir os valores de x, que vai ser justamente uma dessas alternativas, mas agora
com funções quadráticas, beleza? Mas então bora lá ver qual é a resposta. A segunda questão quer descobrir justamente o valor de x que satisfaz essa inequação quociente, ou seja, em que eu tenho a porção superior x ao quadrado menos 4x mais 3 e a porção inferior, o denominador, x ao quadrado menos 7x mais 10, beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que a propriedade da inequação quociente é justamente que essa porção de baixo, o denominador, tem que ser diferente de zero, porque não existe nenhum número que divida zero. Então, nesse caso, essa porção de baixo tem que ser diferente de zero, beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que essa porção de cima também tem que ser diferente de zero, porque se essa equação resultar em igual a zero, quer dizer que vai ficar zero dividido por qualquer outra coisa. E zero dividido por qualquer outra coisa, como por exemplo zero dividido por 1, zero dividido por 2, zero dividido por 300, é zero. E essa equação não admite um valor igual a zero, e sim um valor superior a zero, ou seja, maior que zero. Então, com base na propriedade da inequação coeficiente, o denominador tem que ser diferente de zero, e com base no que essa inequação nos pede, a parte superior também tem que ser diferente de zero, beleza? Porque se ela for igual a zero, aqui tinha que ter um igual a zero, beleza? Aí eu tenho que o x não pode ser justamente as raízes dessa função, porque se o x for as raízes dessa função, aqui em cima vai zerar e aqui em cima vai zerar. E eu não posso ter essa condição de zerar nenhuma dessas funções, beleza? Aí eu tenho o quê? Qual é a primeira etapa da resolução de uma inequação quociente? É descobrir quais são as funções que as formam. Eu tenho que a função superior é x ao quadrado menos 4x mais 3, enquanto a segunda função é x ao quadrado menos 7x mais 10. X ao quadrado menos 7x mais 10, beleza? Aí qual é a etapa de número 2? Depois de descobrir quais são as duas funções que compõem a inequação quociente, eu tenho que o quê? Eu tenho que calcular as raízes dela e fazer o gráfico delas para posterior análise do estudo do sinal de cada uma delas. Então, bora lá. O que é que eu vou fazer, Samuel? Eu tenho aqui a primeira função, vou descobrir a raiz dela. Como é que eu descubro a raiz? Função de segundo grau, eu aplico justamente Bhaskara. Bora lá. X é igual a menos b, menos, o b é menos 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado, b é menos 4 ao quadrado, menos 4a, o a é 1, e c é mais 3. Menos 4ac vai ser menos 4, 1 vezes 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é justamente 1, tá? Escondido aqui. Aí eu tenho aqui menos 4 é 4, mais ou menos, raiz de, quanto é menos 4 ao quadrado? 16, menos, quanto é 4 vezes 1? 4, 4 vezes 3, 12, menos 12, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, então eu tenho que x é igual a 4, mais ou menos, raiz de 16, menos 12. Quanto é 16 menos 12? É 4. Então, eu tenho que x é igual a 4, mais ou menos, raiz de 4 sobre 2. Aí eu tenho que a primeira raiz dessa função, ela vai ter o quê? Eu tenho que a primeira raiz dessa função vai pegar o mais, enquanto a segunda vai pegar o menos, beleza? A primeira raiz dessa função vai ser 4 mais raiz de 4 dividido por 2. Qual é a raiz de 4? É 2. Então, a primeira raiz vai ser 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 dividido por 2, 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3. A primeira raiz, oriundo do mais, é 3. Beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho a segunda raiz. A segunda raiz vai pegar o menos. 4 menos raiz de 4 dividido por 2. Quanto é a raiz de 4? É 2. 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. A segunda raiz é justamente 1. Aí, a partir disso, eu tenho que fazer a análise do estudo do sinal dessa função quadrática. E como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que identificar qual é o tipo de gráfico. O gráfico dessa função, se tu for olhar aqui, ó, a lei de formação dela, o a dela é positivo. Se o a dela é positivo,
eu tenho uma função sorridente, que nem a gente viu na aula. Eu tenho que o delta dela, se tu for perceber, o delta dela deu 4. Ó. Tá vendo aqui? Raiz de delta, raiz de 4. Então, o delta deu 4. 4 é positivo. Se 4 é positivo, ou seja, se o delta é positivo, eu vou ter justamente duas raízes. Justamente duas raízes, dois pontos que vai interceptar o eixo x ou eixo das abscissas. Então, A positivo, sorrindo, dois pontos interceptando. No caso, esses dois pontos, o de menor valor é 1 e o de maior valor é 3. Beleza? Aí eu tenho o quê? Bora fazer a análise do gráfico. Essa porção da parábola, se tu for analisar essa porção da parábola, ela está acima do eixo x. Então, os números de x menor que 1 vão ser positivos. Essa função da parábola está abaixo do eixo x. Ou seja, os valores de y, quando o x estiver entre 1 e 3, serão negativos. E essa porção da parábola, ela está acima do eixo x, ou seja, acima do eixo das abscissas. Se essa porção da parábola está acima do eixo das abscissas e esses x são maior que 3, o y é positivo. Então, x menor que 1, y positivo. X entre 3 e 1, y negativo. X maior que 3, y também positivo. Beleza? Que nem a gente viu na aula. Aí, só uma coisinha, a bolinha, se vocês for ver, ela não está pintada, porque eu não posso colocar as raízes, que nem a gente viu aqui. Eu não posso admitir valor nulo. E a partir do momento que eu aplico a partir do momento que eu incluo as raízes na minha resolução, eu vou estar admitindo valores nulos. E se eu vou estar admitindo valores nulos, como a gente viu, eu não posso admitir, pelas aquelas condições que eu falei no início da resolução da questão. Beleza? Aí agora a gente também vai fazer o estudo do sinal da segunda função, também a partir das raízes dela. A segunda função é x ao quadrado menos 7x mais 10. É justamente a função do denominador. X ao quadrado menos 7x mais 10 tem que ser diferente de zero, só lembrando. Eu tenho que, bora calcular as raízes dela. Como é que calcular as raízes dela? X é igual a menos b, qual é o valor de b? Menos 7, aí vai ficar menos 7, mais ou menos raiz de b ao quadrado, qual é o valor de b? Menos 7 ao quadrado, menos 4ac. 4a é 1, c é 10, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, beleza? Aí eu tenho que menos 7, ou menos com menos, dá mais 7, mais ou menos, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então vai ficar x é igual a 7 mais ou menos raiz de 49 menos 40 dividido por 2. Quanto é 49 menos 40? É 9. Então x é igual a 7 mais ou menos raiz de 9 dividido por 2. Qual é a raiz de 9? É 3. Raiz de 9, 3. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que a primeira raiz eu vou admitir o valor positivo, a segunda raiz eu vou admitir um valor negativo. Primeira raiz, 7 mais 3, 7 mais 3 dividido por 2. 7 mais 3 é 10, dividido por 2 é 5. A segunda raiz eu vou admitir um valor negativo. 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 dividido por 2. Quanto é 7 menos 3? 4. Dividido por 2, 2. Então, as duas raízes que eu encontrei foi 5 e 2. Então, bora fazer o gráfico dela. Mesmo esquema. Eu tenho o a dessa função é um a positivo, é mais um, tá vendo? Então, ela é sorrindo. Ela tem um delta positivo, ou seja, o delta aqui é 9. Ó, tá vendo? A raiz de delta, raiz de 9, delta 9. Então, se o delta é positivo, duas raízes, ou seja, dois pontos que vão interceptar a parábola. Por que esses pontos são abertos? Eles não estão inclusos, porque se eu adotar esses valores das raízes na função, ela vai negativar, e eu não posso negativar, que nem a gente viu. Ou negativar não, ela vai anular, e eu não posso anular, que nem a gente viu pelas condições do começo da questão. Então, por isso que eles não são inclusos. Aí eu tenho o quê? Bora fazer o estudo do sinal. Se tu for analisar essa porção aqui da parábola,
antes do x igual a 2, eu tenho o quê? Que está acima do eixo x, ou seja, acima do eixo das abscissas, então é positivo. Essa porção da parábola, que está entre 2 e 5, ela está abaixo do eixo das abscissas, esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, pessoal, tá vendo? Está abaixo do eixo das abscissas, então é negativo. E essa porção da parábola que está à frente do x igual a 5, eu tenho que estar acima do eixo das abscissas, então é positivo. Beleza? Aí então, bora lá fazer terceira e última etapa. Qual é a terceira e última etapa? A terceira e última etapa é justamente o que? Agrupar essas duas funções e calcular a inequação quociente que a gente quer. Beleza? Eu tenho o que? Bora lá colocar a primeira função. Bora colocar nessa figurinha a primeira função. A primeira função, todos os valores antes de 1 são positivos, entre 1 e 3 são negativos e depois de 3 positivos. Todos os valores antes de 1 positivo, entre 1 e 3 negativo, depois de 3 positivo. Beleza? Essa daqui é a nossa primeira função. A função 2, que nem a gente viu aqui, ó, todos os valores antes de 2 são positivo, entre 2 e 5 é negativo e depois de 5 positivo. Função 2, antes de 2 é positivo, entre 2 e 5 negativo, depois de 5 positivo, beleza? E então bora agora fazer F1 dividindo por F2. F1 dividindo por F2, que eu quero que seja o quê? Maior que zero, ou seja, que eu quero que seja positivo. Quais são as condições? Bora lá, tá vendo os pontos? A partir dos pontos eu vou fazer os intervalos. Ó, primeiro ponto, abaixei, fiz um intervalo. Segundo ponto, abaixei, fiz outro intervalo. Terceiro ponto, abaixei, fiz outro intervalo. Quarto ponto, abaixei, fiz outro intervalo. Então, tu percebe o quê? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos que a gente tem que avaliar se entre esses intervalos formados pelos pontos, ou seja, formados pelas raízes dessas duas equações, eu vou ter um valor positivo ou negativo para F1 dividido por F2. Bora lá. Daqui o primeiro ponto. Abaixo ele, eu tenho aqui o primeiro intervalo, que é esse daqui. Mais dividido por mais com mais é mais. Então, F1 dividido por F2, nesse quadrante é positivo. Beleza? Então, eu tenho o quê? Então, eu tenho que, nesse caso, quando o x é menor, tá vendo? Isso daqui é todos os x menores que 1. F1 dividido por F2 é positivo. Bora aqui para esse segundo quadrante, que é entre 1 e 2. Ó, entre 1 e 2, abaixei os dois, só lembrando, sempre tenho que abaixar. Entre 1 e 2 vai ficar menos, e tudo isso daqui é menos. Ó, menos, e tudo isso daqui é mais. Ó. Essa porçãozinha aqui com essa porçãozinha aqui. Menos com mais vai dar igual a menos. Então, essa partezinha aqui, esse quadrante, fica negativo, ou seja, não corresponde ao que eu quero da função, beleza? Então, bora fazer o outro quadrante. Tá vendo aqui o 2 que eu já abaixei? Abaixei o 3, tá vendo? O 3 aqui que eu abaixei, eu tenho esse outro quadrante. Nesse outro quadrante eu tenho um menos com menos, tá vendo? Ó? Menos com menos. Pessoal, se estiver se confundindo, é só fazer as linhas bem direitinho, ó. Bora analisar aqui, ó, esse quadrante aqui. Tá vendo? Esse quadrante está entre o 2 e o 3. Nessa primeira função, essa porçãozinha aqui todinha é negativa. Aí, nessa segunda função, essa porçãozinha todinha aqui, ó, é negativa. Então, negativa com negativa, que é justamente essa porçãozinha, que é essa, vai dar positiva. Então, negativo com negativo, positivo. Então, satisfaz o que a gente quer da inequação quociente. Então, eu vou ter que esse intervalo de 2 e 3, ou seja, x sendo maior que 2 e menor que 3, satisfaz a nossa inequação quociente. Beleza? Aí eu tenho o outro, o 3 eu já abaixei, eu vou abaixar o próximo ponto, é o 5. Abaixei o 5, ou seja, eu tenho todo esse quadrante para analisar. Esse quadrante, como é que eu vou descobrir ele? Daqui para frente é tudo positivo, então aqui é positivo. Então essa partezinha é positiva.
Aí eu tenho que daqui para trás tudo é negativo. Então essa porçãozinha aqui também é negativo. Positivo com negativo, negativo. Então não satisfaz o que eu quero da função, beleza? E para terminar, a gente já baixou o 5 aqui. Para terminar, nós temos tudo aqui para frente. Tudo aqui para frente, ó. Daqui para frente tudo é positivo, então aqui é positivo. Daqui para frente tudo é positivo, então aqui é positivo. Então positivo com positivo dá positivo. Então esse último quadrante, todo ele é positivo. Então toda vez que o x for maior que 5, eu vou ter que é positivo. Então os três quadrantes que eu analisei, que são positivos, vai ser com x menor que 1, x entre 2 e 3 e x maior que 5, que é justamente a alternativa B de bola. Só relembrando, pessoal, como é que eu faço a associação das raízes do estudo do sinal de duas funções para descobrir na equação coeficiente? Como é que eu faço essa figurinha? Tu pega, vai abaixar todas as raízes das duas equações, vai dividir em quadrantes e vai analisar os dois quadrantes individuais. Por exemplo, essa porçãozinha aqui, ó, é o primeiro quadrante. Eu tenho positivo com positivo, dá positivo. Eu tenho que essa segunda daqui é o segundo quadrante. Eu tenho negativo com positivo, ó, é esse com esse. Por que esse com esse? Porque essa porçãozinha aqui é positiva e essa porçãozinha aqui é negativa. E esse quadrante é justamente isso, ó. Vai ficar negativo com positivo, é negativo, beleza? Então, relembrando a alternativa B. Então, o gabarito da segunda questão do IFCE é justamente a alternativa B de bola. Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão, ela nos pede o quê? Observe os diagramas a seguir, em que f e g são funções reais de a em f e de b em c, respectivamente. É justamente, eu tenho esse diagrama de Venn, em que eu tenho f vai converter conjunto A em conjunto B, ou seja, o A é o conjunto domínio de f e B o conjunto imagem de f, enquanto a função g vai ser responsável por converter o conjunto B no conjunto C. Ou seja, o conjunto B é o domínio de G e o conjunto C é o imagem de G. Beleza? Isso daqui nada mais é do que uma função composta, tanto por F como por G, em que a questão quer que a gente marque qual dessas alternativas é correta de acordo com esse diagrama que nos foi apresentado. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, ela nos dá três conjuntos, conjunto A, conjunto B e o conjunto C, e duas funções, a função f e a função g. O que é que ela afirma? Ela afirma que a função f converte o conjunto A e o conjunto B, é só ver a direçãozinha da flecha. Ou seja, o conjunto A é o conjunto domínio de f, enquanto o conjunto B é o conjunto imagem de f, e a função g converte B para C, em que o conjunto B é o conjunto domínio de G e o conjunto C é o conjunto imagem de G. Aí é justamente aí que está a sacada da questão, que é justamente esse valorzinho aqui no conjunto A, para a função f, é o x dela, enquanto esse valorzinho aqui no conjunto B, para a função f, é o y dela. Então, bora colocar isso numa fórmula. Qual é a fórmula de função afim? F de x é igual a x mais b. Beleza? Eu tenho que f é a função. Qual é o valor de x? Como é que eu represento a função? Eu represento a função como? F de x é igual a y, né? Toda função não representa desse jeito? F de x não é a mesma coisa que y. Bora representar a primeira função f. A primeira função f é f de x. O valor de x está no conjunto domínio. Qual é o conjunto domínio de f? Que nem a gente falou, é o conjunto A. Qual é o valor dele? É x, é o próprio x. Então, aqui dentro vai ficar o próprio x. F de x é igual a y.
Qual é o valor de y? O y está presente no conjunto imagem. Qual é o conjunto imagem de f? É justamente o conjunto B. O que é que tem nele? 2x menos 3. Ou seja, y é igual a 2x menos 3. Então, a lei de formação de f de x é igual a 2x menos 3. Aí, na questão, a única alternativa que fala da lei de formação de f é justamente errada, a alternativa A, que coloca 4x mais 10. Está errado porque é 2x menos 3, beleza? Bora fazer a mesma coisa com g. G, se tu for perceber o quê? O que está aqui é o x, conjunto domínio, que está aqui é o y, conjunto imagem. Bora lá. F, no caso eu vou colocar aqui, ó, que g de x, eu só alterei a letra, é igual a y também, beleza? Aí eu tenho o quê? Que g, qual é o valor de x? O valor de x está presente no conjunto domínio de g, que é o conjunto B, que é justamente 2x menos 3. G de 2x menos 3 é igual a y. Qual é o valor de y? O valor de y é o que está presente no conjunto imagem de g, que é o conjunto C. E o que é que está presente nele? 4x mais 10. 4x mais 10. Aí eu tenho que g de 2x menos 3 é igual a 4x mais 10. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber que g de x provavelmente é uma função afim, ou seja, ela segue essa lei de formação. G de x é igual a x mais b, tá vendo? Então, Samuel, bora ter uma sacada. Tu for perceber uma coisa, eu posso... Como é que eu faço para chegar nisso? Como é que eu faço para chegar no 4x mais 10 com x igual a 2x menos 3? Eu parto disso. Isso daqui, né, a função geral, a lei de formação geral de uma função afim. Então, a partir disso, eu chego nisso. Aí eu posso fazer o contrário. Eu posso, a partir disso, chegar nisso. Como é que eu faço isso? Eu igualo. Bora lá, ó. Eu tenho que g de x é igual a x mais b, não é? Então, a, que é o que eu quero descobrir, eu não sei qual é o a de g de x. A vezes, qual é o valor de x? O valor de x é 2x menos 3. 2x menos 3 mais b é igual a 4x mais 10. Samuel, o que é que tu fez? Eu não estou entendendo. Eu simplesmente peguei esse valor de x, que é 2x menos 3, joguei aqui dentro. Aí, a partir do momento que eu jogo aqui dentro, eu altero aqui, ó, o x, que é 2x menos 3, eu boto aqui, ó, 2x menos 3, e isso vai dar 4x mais 10. Vocês estão entendendo? Repetindo, eu pego aqui, jogo aqui, aí como eu joguei aqui, vai alterar esse valor de x, e tudo isso vai dar justamente isso daqui. Então, repetindo, a vezes x é a, qual é o valor de x? 2x menos 3, mais b igual a 4x mais 10. 4x mais 10. Então, descubro isso, que a, abre parênteses, 2x menos 3, mais b é igual a 4x mais 10. O que é que tu vai perceber uma coisa? Que o único número desse lado que vai multiplicar com x, que tem x, é 2x. E esse 2x tem que se tornar 4x. Tá vendo? Ó, esse daqui não é que vai formar esse. Então, o único lado aqui, desse lado todinho da equação, o único canto que eu tenho x é esse 2x. E eu tenho que ele tem que se transformar em 4x. Qual é o número que eu vou substituir em a para esse 2x se tornar 4x? É justamente 2, pela lógica. Ó, quando eu coloco a igual a 2, vai ficar 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 3, menos 6, vai abaixar o b, mais b, igual a 4x mais 10. Abaixado isso daqui. Então, 4x vai formar o 4x, beleza. Isso daí é uma lógica, uma sacada lógica. Então, bora continuar resolvendo. Eu vou cortar justamente o 4x com 4x, que passa para cá diminuindo, e vou passar esse menos 6 para cá, vai passar positivo, aí vai ficar b é igual a 10 mais 6. 10 mais 6 é igual a 16. Então, eu tenho que descobrir o b, que é 16, e descobrir o a, que pela lógica que é 2. Então, eu tenho que g de x é igual a, que é 2, 2x mais b, que é 16. Então, g de x é igual a 2x mais 16, que é justamente o que fala a alternativa D
de dado. G de x é igual a 2x mais 16. Então, a sacada dessa questão é justamente, eu tenho isso, mas eu vim disso. Então, o que é que eu faço? Jogo isso aqui dentro, aí modifico aqui e eu descubro isso. Beleza? Espero que vocês entendam. Qualquer coisa é só repetir o vídeo, tentar entender a lógica, até que entrar isso na cabeça de vocês. Se tiver dúvida, só me perguntar pelo WhatsApp. Então, o gabarito da terceira questão, como a gente viu, é justamente a alternativa D, que é g de x é igual a 2x mais 16. Beleza? Então, vamos para a questão de número 4. Questão de número 4, ela nos apresenta esse texto, em que eu tenho o quê? Um técnico acompanhou o desenvolvimento de um atleta da adolescência até atingir a vida adulta. Durante esse período, o técnico concluiu que a massa M, ou seja, a massa do atleta representada por M, em quilogramas, em função da altura do atleta, que é medida em metros, variou de acordo com a função M de H é igual a 22H ao quadrado. Ou seja, a função que relaciona M, que é a massa do atleta em quilogramas, e H, que é a altura do atleta em metros, é igual a M é igual a 22H ao quadrado. Também constatou que a altura H do rapaz em metro, em função do tempo em ano, variou de acordo com a função, ou seja, a variação da altura do garoto com a idade dele, medida em anos, vai ser justamente HT é igual a 4t ao quadrado mais 2t sobre 2t mais 1. O que é isso? Eu tenho que essa fórmula vai nos dar a altura do garoto em relação à idade dele em anos. Para uma avaliação de massa M em função do tempo, o técnico deve efetuar a composição das funções anteriores. Determine a função que expressa a massa do atleta em função do tempo e marque a opção correspondente. Eu tenho que ele nos deu duas funções. Uma função que vai nos dar a massa em relação à altura e a outra função que vai nos dar a altura em relação ao tempo. É justamente os três conjuntos, massa, altura, tempo. A primeira função vai de massa para altura, a segunda função vai de altura para tempo. O que é que ele quer descobrir? Uma função composta que vai direto de massa para tempo, ou seja, eu vou jogar a segunda função dentro da primeira função e a gente vai descobrir justamente uma dessas alternativas, ou seja, eu vou fazer uma função composta de M em H, beleza? Vamos lá para a quarta questão. A quarta questão, ela nos dá o quê? Ela nos dá uma função que relaciona a massa do atleta em quilogramas pela altura do atleta em metros quadrados, em metros. E da outra função que relaciona a altura do atleta em metros pela idade do atleta, representada por T, em anos, beleza? Aí eu tenho o quê? A questão quer basicamente que eu descubra a massa do atleta em duração em relação à idade do atleta em anos, ou seja, de MH e HT, ela quer que eu descubra uma função que dê a massa em relação ao tempo. Samuel, como é que eu faço isso? Eu vou justamente jogar essa função dentro dessa, beleza? Ou seja, formar uma função composta. Mas, Samuel, qual é a sacada? Se você só jogar e elevar ao quadrado aqui, ó, porque se você for perceber, ó, quando eu jogar essa dentro dessa, para descobrir a função composta, quando eu fizer isso, quando eu jogar essa dentro dessa, tu vai perceber que eu vou elevar ao quadrado essa daqui, aí vai dar um cálculo enorme. Aí tu tem que ter a sacada. Qual é a sacada? Tá vendo aqui essa parte de baixo que é 2t mais 1? Se tu for perceber uma coisa, essa parte de cima pode se relacionar com 2t mais 1. Como é que eu relaciono isso? É só decompor a parte de cima. Se tu fizer a decomposição da parte de cima, o que é que tu vai perceber? Que, bora tentar isolar o 2t mais 1 da parte de cima, beleza? Aí o que é que eu fiz? Eu isolei 2t mais 1 e tentei descobrir uma coisa que multiplicando esse 2t mais 1 dessa parte de cima, eu cheguei a 2t. Isso daqui eu fiz pela lógica. Por que é que eu percebi? Eu percebi que as alternativas estão todos números inteiro, bem feitinho, entendeu? Então,
Isso quer dizer o quê? Que a partir disso daqui, apesar de parecer feio, ia originar uma coisa simples. Então, foi o que eu fiz. Eu percebi o quê? Que quando eu multiplico, quando eu decomponho essa parte de cima, quando eu multiplico 2t por 2t mais 1, olha, 2t com 2t, 4t ao quadrado. 2t mais 1, 2t. Aí o que é que eu percebi? Que 4t ao quadrado mais 2t é a mesma coisa de 2t mais 1 vezes 2t. Tudo isso dividido por 2t mais 1. Aí o que é que eu descobri? Que eu posso cortar essa parte de cima com baixo. Então, eu tenho que essa coisona feia é a mesma coisa de 2t. Tá vendo? O que é que eu fiz? Eu só fiz decompor a parte de cima e dividir pela de baixo. Entendeu? Então, eu descobri que a função da altura em relação ao ano do atleta pode ser expresso simplesmente por 2t. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar ela aqui dentro. Então, a massa do atleta em relação à altura é 22h², que nem a gente viu aqui. Aí, se eu jogar a altura do atleta em relação à sua idade, é só jogar aqui 2t dentro do h. Aí vai ficar h, que é igual a 2t, vai ficar 2t², beleza? Só fiz jogar o h ali dentro. Aí, a partir de agora, eu vou ter o quê? No lugar de ter a massa em função da altura, eu vou ter a massa em função do tempo, beleza? Aí, nesse momento, eu vou ter a massa em função do tempo. Eu tenho 22 vezes 2t². Quanto é 2t²? 2² é 4, t² é t². Então, eu vou ter 22 vezes 4 vezes t², que vai dar 22 vezes 4, é 88, t². Então, a massa em função do tempo é igual a 88t², que é justamente a alternativa A. A alternativa correta é justamente a letra A, 88t². Beleza? E, por último, a questão de número 5, ela nos traz o seguinte enunciado. Considere as funções f e g, tais que f de 2x mais 1 é igual a 4x mais 12, enquanto g de 2x, ou g de x mais 2 é igual a 2x menos 1. Ou seja, até agora ela nos trouxe duas funções, em que na primeira função eu tenho um x igual a 2x mais 1 e o y igual a 4x mais 12. E a segunda função, que é a função g, eu tenho o x igual a x mais 2 e o y igual a 2x menos 1. Beleza? Aí definidas para todo x, qualquer x dela, vai estar pertencente aos reais. Eu tenho que a resolução da função composta fog de x, ou f de x, ou a função de x com a variável g de x, resumindo, fog de g de x. Resumindo, a solução da equação f de g de x é igual a 2. Ou seja, é a função f que eu vou substituir o x dela por g de x, beleza? Corresponde ao número pertencente ao intervalo. Aí aqui eu tenho os intervalos. O que é que essa questão nos dá? Essa questão nos dá duas funções, f e g, e quer saber qual é o valor de x quando eu tenho fog de x igual a 2. Beleza? O que é esse fog de x? Como a gente viu na função composta, é justamente eu pegar a função f de x e no lugar de x colocar outra função, que nesse caso é a g de x. E a gente vai calcular isso agora. Bora lá? Na quinta e última questão, ela nos dá duas funções. F, tendo x, 2x mais 1, é igual a y, que é igual a 4x mais 12. E a segunda função, g, x mais 2, é igual a 2x menos 1. Aí ela quer descobrir justamente o valor de x. E outra informação que ela nos dá é que f de g de x, ou seja, fog de x, é igual a 2. Beleza? Aí eu tenho que o raciocínio dessa questão é igual ao raciocínio da questão de número 3. O que é que eu percebi? Que f e g são duas funções afins, ou seja, duas funções de primeiro grau. Ou seja, elas obedecem essa lei de formação. F de x é igual a x mais b, g de x é igual a x mais b. Aí o que é que eu tenho?
eu tenho que, se elas obedecem essa função, quer dizer que elas vieram dela. Elas vieram dela. Se elas vieram dela, eu posso retornar às origens dela. Como é que eu faço? Simplesmente, eu tenho aqui que é 2x mais 1 para esse y. Então, eu vou jogar esse x aqui nesse x e vou descobrir esse y. Ou seja, bora lá. Jogar esse x aqui nesse x. A vezes 2x mais 1, que é esse x, 2x mais 1, mais b é igual a y. Qual é o valor desse y? É justamente isso. Beleza? Pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou basicamente fazendo isso. Ó, tá vendo isso daqui? Eu vou botar no lugar desse x, vou botar 2x mais 1. F 2x mais 1. Beleza? Aí eu tenho o quê? Vou substituir o x no lugar de x. É igual a 2x mais 1 mais b. Beleza? Mas o que é que eu percebo? Que f de 2x mais 1 é 4x mais 12. Então, 4x mais 12, ó, 4x mais 12 é igual a vezes 2x mais 1 mais b, beleza? Então, é justamente o que eu fiz. A 2x mais 1 mais b é igual a 4x mais 12. Aí, aquele mesmo esquema, eu tenho que o x que tem desse lado vai ser oriundo do que está desse lado. Nesse lado eu só tenho uma coisinha com x, que é 2x, e nesse lado eu tenho 4x. O que eu tenho que multiplicar por esse para dar 4x é 2. Então, a tem que ser igual a 2, entendeu? Porque quando eu tenho a igual a 2, 2 vezes 2x é 4x, 2 vezes 1 mais 2 mais b é igual a 4x mais 12. Então, para eu ter a formação desse 4x, eu tenho que o a tem que ser igual a 2. Continuando, 4x vai embora com 4x. Esse 2 que está para cá positivo vai passar negativo para o outro lado. B vai ficar 12 menos 2. B vai ficar igual a 10. Então, f de x vai ficar... Eu descobri o a, que é 2, e eu descobri o b, que é 10. F de x vai ficar 2x mais b. Ou 2x mais 10. Ou seja, f de x é igual a 2x mais 10. Beleza? Bora fazer a mesma coisa com g de x. G de x foi oriundo justamente dessa formulazinha aqui, ó. G de x é igual a x mais b. Aí, quando eu substituo o x por x mais 2, ó. Eu vou substituir esse x por x mais 2. X mais 2 é igual a... O x é x mais 2 mais b. Beleza? Então, eu tenho aqui a x mais 2 mais b. A vezes x mais 2 mais b é igual a g de x mais 2. Qual o valor de g de x mais 2? 2x menos 1. Ou seja, tudo isso é igual a 2x menos 1. Como a gente pode observar aqui, ó. A vezes x mais 2 mais b é igual a 2x menos 1. Beleza? É só ter essa sacadinha. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que, mesmo esquema, o que está nesse lado vai ter que ser oriundo do que está desse lado. Eu tenho aqui 2x, aqui eu tenho x. O que eu multiplico por x para dar 2x também é 2. Então, 2 vezes x, ó, colocando a igual a 2, 2 vezes x é 2x, 2 vezes 2 é 4, abaixo b, igual a 2x menos 1. Então, tá vendo? Ó? O x, 2x, 2x. Então, o a tem que ser 2, para dar origem ao 2x. Continuando, papó com 2x com 2x. O 4 que está para cá passa para cá negativo. Vai ficar b é igual a menos 1 menos 4. B é igual a menos 5. Do g de x, eu descobri o a que é 2 e o b que é menos 5. Então, g de x vai ficar 2x menos 5. G de x é igual a 2x menos 5. Beleza? Aí o que é que eu posso fazer? Eu já tenho o f de x e o g de x. Ele nos deu um valor para a função composta de ambos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a função composta de ambos. Ó, f de x é igual a 2x mais 10. Se eu jogar no lugar desse x, g de x, eu vou descobrir justamente a função composta de ambos. Ó, tá vendo aqui no lugar do x? Eu vou jogar g de x. Aí vai ficar f de g de x. F de g de x. No lugar do x, eu vou jogar g de x. 2g de x mais 10.
Tá vendo? Aí tudo isso é igual a 2, ó. F de g de x é igual a 2. F de g de x é igual a 2. Beleza? O que eu fiz, Samuel? Eu só joguei g de x para ser o x, ó. Repetindo. Esse x aqui vai ser g de x. O x se tornou g de x. Esse x se tornou g de x. Tá vendo? Esse x se tornou g de x, abaixou mais 10. Aí f de g de x, como a gente viu, é 2. Então, tudo isso é igual a 2. Beleza? Aí, g de x, como a gente descobriu, é 2x menos 5. Eu substituo aqui, no lugar de g de x. 2 vezes 2x menos 5, mais 10, é igual a 2. Tá vendo? Só fiz abaixar. Só fiz substituir esse g de x por 2x menos 5. Então, bora lá continuar. 2x, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 10 abaixa. E o 2 abaixa. Aí vai ficar 4x é igual a menos 10 mais 10. Menos 10 mais 10 papoca. 4x é igual a 2. Aí x, esse 4 vai passar para cá dividindo. X vai ficar 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 é justamente 1 meio. Ou seja, x é igual a 1 meio. Então, a resposta que eu tenho está no intervalo de 0 e 1, que é 1 meio. Alternativa, letra A de amor. Beleza? O gabarito correto da quinta e última questão é justamente a alternativa A, que é o número compreendido entre um intervalo de 0 e 1, sem conter 1. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de número 9. E eu gostaria de reforçar algumas coisas que eu já trabalhei na aula passada. Lembrar que essa aula eu vou disponibilizar tanto pelo WhatsApp, no grupo da sala de vocês, junto com o material de apoio, que é justamente os slides da aula, com o material que eu fiz sobre a aula, com base na apostila, mas o conteúdo é meu, foi eu que fiz, junto com a resolução dos exercícios de fixação. Eu pego o que? Eu pego a folhinha que eu resolvi, escaneio e coloco no slide. Ou seja, esse slide vai estar tanto disponível no WhatsApp, como no link aqui na descrição, para vocês baixarem. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, meu número está no grupo das salas. As nossas aulas têm ficado um pouco longas, porque eu estou tentando explicar o melhor possível. Esse conteúdo é um conteúdo assim que não é tão denso, mas é um conteúdo que eu gosto de dar atenção a ele, né? Porque é um conteúdo que pode cair na prova de vocês. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas pelo menos essa turma não, que a gente não teve muito contato presencial por causa da pandemia. Mas os alunos das turmas passadas, que ainda estão no ENA, eles percebem que a minha aula presencial é muito rápida. Por quê? Porque eu estou tendo um feedback de vocês. Eu estou vendo se vocês estão aprendendo ou não. Se não estiver aprendendo, eu repito até vocês aprenderem. Ou fingir que aprendem, né? Mas aqui na aula online eu não tenho esse feedback de vocês, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu fico explicando direto para você que está em casa, ficar martelando o conteúdo, até entrar, beleza? Se a aula tiver muito devagar, vocês podem acelerar. Eu tentei fazer uma aula mais breve, não falar muito, só focar no conteúdo e tal. E, como vocês podem ver, é uma aula que dá muito trabalho para fazer, porque eu faço os slides, eu resolvo as questões, eu gravo os vídeos, eu edito os vídeos, eu disponibilizo para download. Se vocês for ver no YouTube, tá tudo categorizadozinho, a aula tá toda divididazinha de acordo com o conteúdo. Para quê? Por que eu faço isso? Porque eu sei que a aula é de 1 hora e meia, que é uma aula que, por exemplo, é para ser dada em 40 e poucos minutos. Beleza, eu dou, mas só que na aula presencial eu não consigo resolver os exercícios. Aqui já tá todos os exercícios resolvidos, tudo bem explicadinho. Ainda tem eu falando no final. Então é uma aula muito extensa e eu sei que vocês não têm condição, a maioria de vocês não tem condição de assistir a aula toda. Então, assiste um pouquinho da aula, pausa. Pronto, entrei nesse tópicozinho aqui falando sobre função composta. Parei, tá bom. Amanhã eu vejo o que é função composta e vejo os exercícios. Pausei, saio, vou estudar outras matérias, vou me divertir, sei lá, vou assistir um filme. Volto no outro dia, volto na outra semana, sei lá, no outro mês.
função composta, entra, vai, termina de assistir a aula, beleza? E ainda tem também que eu tenho que mandar 5 questões para vocês para fazer a verificação que vocês assistiram a aula. Então é muito denso, é muita coisa, é muita dor de cabeça. E eu espero que vocês estejam gostando. Pelas visualizações do YouTube tá muito baixo, mas eu tô nem aí, eu tô fazendo a minha parte, né? E também pelo YouTube, vocês podem assistir na hora que quiser. Eu sei que a condição de vocês de horário, essas coisas, é foda pra caralho. Mas espero que vocês tenham gostando. Enfim, obrigado pela atenção e bons estudos. Valeu!